Bom, gente, vamos agora para o 3.5, aqui do exercício 3, Brigadeiro Gourmet, da página 161 do Micro em Ação. Então, vamos lá. Bom, ele pede pra gente fazer o que nesse 3.5? Esboça a função de produção total, de curto prazo, indicando os pontos onde a quantidade de brigadeiros e o número de cozinheiros que correspondem ao produto médio máximo, ao B, produto marginal máximo, e C, produto marginal zero. Ok, então vamos lá. Vou pegar quais são as correspondências. A é o produto médio máximo. B é o produto marginal máximo. E C é o produto marginal zero. Tá. Bom, as funções de produção de curto prazo, quando elas são cúbicas, né, elas vão ter um formato sempre meio parecido, que é basicamente começar e fazer quase que um S meio torto, né, mais ou menos assim, que significa o quê? Ela começa crescendo muito, 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 até chegar num ponto de inflexão, aqui no meio, onde ela passa a crescer menos e cada vez menos, até que chega num platô aqui, onde ela fica quase que constante, né, crescendo muito pouco, e chega aqui na produção máxima dela, né, logo depois desse platô, né. A produção máxima, e claro, pode ter formatos diferentes, né, pode ser formatos diferentes que eu digo no sentido de, se ela é cúbica, ela pode ter um formato mais inclinado assim, ou ser mais assim, ou enfim, crescer um pouco mais aqui. Ela pode ter várias variações dependendo das constantes que estão multiplicando as variáveis, né? Mas de modo geral ela tem esse formato aqui. Tá, então, se for só para demonstrar, vou apagar, acho melhor. Caramba. Coitado da minha folhinha. Então essa demonstração que eu fiz, né, foi só para vocês terem noção de que ela pode assumir outras inclinações, assim, mesmo que o formato geral dela permaneça o mesmo. Tá, então o ponto máximo, né, o ponto de produção máxima, ele é também o ponto onde o produto marginal é igual a zero. Por quê? Porque quando o produto marginal é igual a zero, significa que não foi feita nenhuma adição de trabalho, de produção com uma unidade de trabalho. Ou seja, a gente pode ter um produto marginal de 20. Isso significa que a produção total aumentou 20. A gente pode ter um produto marginal de 10. Isso significa que a produção marginal aumentou 10. Mas se a gente tiver um produto marginal de 0, significa que a produção não aumentou nada. Ou seja, ela chegou no ponto onde ela não pode mais aumentar. Se eu tiver um produto marginal negativo, significa que a produção total diminuiu. Se ela tiver negativo 10, significa que ela diminuiu 10. Isso significa que quando ela atinge o produto marginal zero, ela está no ponto onde ela atingiu o limiar de crescimento da produção total. Então, significa que a partir desse momento a produção total não pode crescer mais, se ela atingiu o ponto zero. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, a produção total máxima é quando o produto marginal atinge zero. Então, eu vou botar aqui o C. O ponto de inflexão é o ponto de maior crescimento. Ele é dado pela derivada da derivada dessa função Q aqui.
Ponto de inflexão, como vocês devem ter visto, é a derivada da derivada, que é o ponto que tem maior crescimento. Então, ele se localiza mais ou menos aqui no meio, que é a partir do... é um divisor de águas, né? Aqui a função está crescendo a cada vez mais, e aqui a função está crescendo cada vez menos. Então, ele é mais ou menos esse Moisés aqui da função de produção. Porque é um divisor de águas. Entenderam um trocadilho? Bom, então, esse aqui é o ponto B, onde o produto marginal é máximo. E a gente tem também um outro ponto onde a produtividade, né, que é o produto médio, é máximo. Esse ponto, a gente tem que, para achar ele, a gente tem que traçar uma reta de mais ou menos 45 graus partindo da origem e tangenciando a nossa, vamos dizer assim, função de produção do curto prazo. Então, a gente acha que esse é o nosso ponto... Eita, C não, desculpa, gente. Esse aqui é o nosso ponto A, de produtividade máxima. Tá. E a gente pode pegar também aqui e fazer outra coisa, que é substituir os valores de... colocar os valores de C, né? Aqui, essa função de curto prazo. A gente sabe, a gente viu que o C que maximiza a produção total é o 14, né? O C que maximiza a produção média é 9, e o C que maximiza o produto marginal é 6. Então, só para vocês terem essa noção. E aqui corresponde a cada nível de C um produto total diferente, né? Isso pode ser demonstrado pelo fato de que a produção máxima, por exemplo, é 1960 de brigadeiros. E aqui eu não lembro do valor exato, mas vai ser um valor menor e aqui também um valor menor. Então, é só para vocês situarem aqui no gráfico da função de produção no curto prazo, onde está cada ponto. Então, o B vai ser o ponto de inflexão, né, onde o produto marginal é máximo. O A vai ser o ponto onde a produtividade é máxima, né, que é essa linha de 45 graus que parte da origem e tangencia a função de curto prazo. E o C é o produto marginal quando ele é igual a zero, que coincide com o nível de produção máximo. Porque se o produto marginal é igual a zero, ele chegou no limiar de crescimento, onde não dá mais para crescer. Então, é basicamente isso, gente.